Em 1965, surge na Rede Globo, canal de telecomunicação e rádio. Paixão de Outono. Primeira novela da TV Globo escrita por Glória Magadã, então diretora de dramaturgia da emissora. Ilusões Perdidas, escrita por Aninha Petri e dirigida por Líbero Miguel e Sérgio Brito. Rosinha do Sobrado. História de amor entre um médico e sua paciente foi protagonizada por Gracindo Júnior e Marília Pera. Marina, 1965. Novela de Leonardo de Castro, protagonizada por Machimira Figueiredo, Marina. Pecado de Mulher. Novela contou com um grande elenco e foi ao ar apenas na cidade de São Paulo. A Moreninha primeira versão. Uma das primeiras produções da TV Globo a contar com gravações externas, na ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro. O Ébrio. Enredo centrado em intrigas domésticas que viravam do avesso a vida do protagonista. Um Rosto de Mulher. Novela escrita por Daniel Mas, baseada em texto de autor cubano. Padre Tião. A novela, protagonizada por Ítalo Rossi, contou com a atuação do diretor Otávio da Graça Melo, 1966. Eu Compro Esta Mulher. A novela marcou a formação do principal par romântico da TV Globo na época, Joná Magalhães e Carlos Alberto. O Sheik de Agadir. A novela de Glória Magadã foi uma das mais representativas da linha Capa e Espada seguida pela emissora nos anos 1960. O Rei dos Ciganos. O Rei dos Ciganos narrava uma conturbada história de amor tendo Viena como cenário, 1967. A Rainha Louca. Trama se desenrolava em meio às guerras travadas, no século XIX, por Napoleão III. A Sombra de Rebeca. A novela foi inspirada na ópera Madame Butterfly, de Giacomo Puccini, e no romance Rebeca, de Daphne du Maurier. Anastácia, a Mulher Sem Destino. Janete Claire estreou em novelas na TV Globo promovendo um terremoto que matava mais de 100 personagens de uma vez. O Homem Proibido, 1967. Cenas ambientadas na Índia foram rodadas em ruas cenográficas montadas no terraço do prédio da TV Globo. Sangue e Areia. Adaptação do romance homônimo de Vicente Blasco Ibanez e protagonizada por Tarcísio Meira e Glória Menezes, 1968. O Santo Mestiço. Primeiro sul-americano canonizado pela Igreja Católica, inspirou trama em que Sérgio Cardoso vivia 3 personagens. A Grande Mentira. Com 341 capítulos, A Grande Mentira foi a novela mais longa na história da teledramaturgia da TV Globo. A Gata de Vison. Gangsters e mafiosos movimentavam a trama, ambientada na violenta Chicago de 1920. Passo dos Ventos. Com cenas gravadas no Haiti, a trama provocou polêmica por incluir romance interracial, 1969. A Última Valsa. A Áustria do século XIX era o cenário de A Última Valsa, inspirada no filme Moulin Rouge, de Daniel Stone. Rosa Rebelde. Inspirada em Rosa Malena, radionovela de Janete Claire, Rosa Rebelde tinha como tema central um romance durante o Império de Napoleão Bonaparte. A Ponte dos Suspiros. A novela foi assinada por Dias Gomes com o pseudônimo de Stella Calderon. A Cabana do Pai Tomás. Trama ambientada durante a Guerra de Secessão fechou o ciclo de novelas com temática distante da realidade brasileira. Véu de Noiva. A TV Globo divulgou seu primeiro folhetim realista com a chamada, Em Véu de Noiva tudo acontece como na vida real. Verão Vermelho. Ambientada na Bahia, Verão Vermelho destacou a cultura popular, com suas festas, rodas de capoeira e candomblé. 1970. Pigmalião 70. O autor Vicente Cesso inaugurou o gênero comédia romântica nas telenovelas da emissora. Irmãos Coragem primeira versão. 3 irmãos desafiam a autoridade de um latifundiário em fictícia cidade do interior de Goiás. Assim na terra como no céu. Novela das 22 horas abordava consumo de drogas e celibato de padres e tinha como pano de fundo o dia a dia da juventude de Ipanema. A próxima atração. 7 mulheres planejam dar um golpe do baú e complicam a vida de um milionário gaúcho, 1971. O Cafona.
O Cafona explorou o tema da ascensão social através de uma sátira ao movimento hippie e à sociedade carioca. Minha Doce Namorada. Novo papel de heroína doce e ingênua consagrou Regina Duarte como a namoradinha do Brasil. O homem que deve morrer. Reencarnação, intolerância e preconceito nortearam a trama de Janete Clair. Meu Pedacinho de Chão 1971. Primeira novela educativa da TV Globo, levou a dramaturgia também para as 18 horas. Bandeira 2. Paulo Gracindo conquistou o público em novela sobre a realidade dos moradores da Zona Norte do Rio de Janeiro, 1972. O Primeiro Amor. Tendo como cenário principal uma escola, O Primeiro Amor trazia um viúvo no centro de um triângulo amoroso. Selva de Pedra, primeira versão. A ambição pelo poder em uma metrópole deu o tom da novela, que consolidou Janete Clair como grande autora popular. Bicho do Mato. A novela reunia ação e aventura para contar a história de um jovem caipira. O Bofe. Personagens excêntricos lutam por ascensão social em sátira de Braulio Pedroso. Uma Rosa com Amor. Uma Rosa com Amor reafirmou a comédia romântica como estilo predominante das 19 horas. A Patota. A Patota foi a única novela escrita pela dramaturga Maria Clara Machado, 1973. O Bem Amado. Primeira telenovela em cores da televisão brasileira e a primeira a ser exportada, criticava com humor o Brasil da ditadura militar. Cavalo de Aço. Uma trama policial foi a saída encontrada para emplacar Cavalo de Aço, abalada pelos vetos da censura. Carinhoso. Escrita especialmente para Regina Duarte, a novela se baseava na comédia romântica Sabrina Fair, de Samuel Taylor. O Semideus. Trama de suspense reuniu os dois maiores galãs da época, Tarcísio Meira e Francisco Cuoco. Os Ossos do Barão. Decadência da aristocracia rural paulista e ascensão social do imigrante são temas de novela escrita por Jorge Andrade, 1974. Super Manuela. Uma generosa empregada doméstica encontra no amor a chance de seguir sua própria vida. O Espigão. O Espigão inovou ao tratar da qualidade de vida e denunciar, com humor, a expansão imobiliária desenfreada. Fogo sobre Terra. Fogo sobre Terra exibia os conflitos entre a modernidade urbana e a tradição rural. Corrida do Ouro. Comédia que começava com um enigmático testamento criticou a busca alucinada por dinheiro. O Rebu, primeira versão. Ousada novela policial entrou para a história da teledramaturgia brasileira ao situar a trama em apenas 24 horas, 1975. Escalada. A novela se desenrolava por 3 décadas, destacando momentos da história do Brasil como a crise do café e a construção de Brasília. Gabriela, primeira versão. O universo de Jorge Amado conquistou o público ao misturar sensualidade e discussão sobre questões políticas e sociais. Helena. Helena inaugurou o horário das 18 horas para a adaptação de clássicos da literatura brasileira. O Noviço. Adaptação da comédia teatral homônima de Martins Pena tinha como pano de fundo o Rio de Janeiro do século XIX. Bravo. Bravo levou aos telespectadores o universo da música erudita, através da história de um maestro. Senhora. Vingança Amorosa norteou a primeira telenovela das 18 horas em cores, uma adaptação de romance homônimo de José de Alencar. A Moreninha, segunda versão. A Moreninha evocava as mudanças sociopolíticas que marcaram o Rio de Janeiro do final do século XIX. Cuca Legal. Trama apresentava as aventuras de um aviador que queria ter um filho com uma cuca legal. O Grito. O Grito retratou as neuroses típicas de uma metrópole a partir dos conflitos entre os moradores de um edifício. Pecado Capital, primeira versão. Um dos grandes sucessos de Janete Clair, a novela trazia um herói pouco convencional que morre no fim da história, 1976. Anjo Mal, primeira versão. Novela de Cassiano Gabus Mendes trazia uma babá disposta a tudo para subir na vida. Vejo a Lua no Céu. Adaptação de conto homônimo de Marques Rebelo exibiu a luta de um casal para viver um grande amor. Saramandaia, primeira versão. Em Saramandaia, Dias Gomes experimentou uma nova linguagem na teledramaturgia, o realismo fantástico. O Casarão.
Cenário recorrente da trama, o casarão do título personificava a ação do tempo na vida dos personagens. O Feijão e o Sonho. Adaptação de romance homônimo de Origenes Lessa, O Feijão e o Sonho enfocava o contraste entre sonho e realidade. Estúpido Cupido. À exceção dos 2 últimos capítulos, produzidos em cores, Estúpido Cupido foi a última novela da Globo gravada em preto e branco. Escrava Isaura. Trama retratava a luta abolicionista no Brasil, tendo como fio condutor a paixão doentia de um senhor por sua escrava branca. 2 vidas. A luta de uma mulher que é abandonada pelo marido e precisa criar o filho era um dos motes da novela. 1977. A Sombra dos Laranjais. Um circo era a grande atração de A Sombra dos Laranjais, adaptação de peça homônima de Viriato Corrêa. Locomotivas. Intrincadas tramas amorosas exibidas com charme e leveza fizeram de Locomotivas uma verdadeira febre. Dona Xepa. Dona Xepa era centrada na rotina de uma feirante que lutava para dar uma boa educação aos filhos. Espelho Mágico. Ficção e realidade se confundiam em Espelho Mágico. O autor usou metalinguagem para mostrar o universo da televisão, do teatro e do cinema. Nina. Nina abordava os conflitos decorrentes da introdução de valores modernos em uma sociedade tradicional. Sem lenço, sem documento. Tendo como cenário o Rio de Janeiro, o enredo abordou a relação entre empregadas domésticas e patroas. Sinhazinha Flor. A novela celebrava o centenário de morte de José de Alencar e se baseava em 3 obras do autor, A Viuvinha, Tio e o Sertanejo. O Astro primeira versão. Poder, Fortuna, Amor e Ambição movimentaram uma das novelas de maior sucesso de Janete Claire, 1978. O Pulo do Gato. Comédia satirizava a alta sociedade brasileira a partir de um personagem playboy. Maria. Ambientada no século XIX, a novela era baseada no romance Maria do Zá, de Lindolfo Rocha. Te Contei. Cleptomania e deficiência visual foram temas de destaque desenvolvidos em meio às tramas amorosas de Te Contei. Gina. Adaptação de romance homônimo de Maria José Dupré, Gina retratava a ascensão social de uma artista plástica. Dancing Days. Dancing Days inaugurou o estilo de Gilberto Braga, marcado pela discussão dos valores da classe média e das elites urbanas. Sinal de Alerta. Novela marcada pela temática ambientalista, Sinal de Alerta enfatizou o perigo da poluição nas grandes cidades. Pecado Rasgado. Recheada de conflitos amorosos, Pecado Rasgado era centrada no ciúme doentio de uma mulher por seu cunhado. A Sucessora. Adaptação de romance homônimo de Carolina Nabuco centrava-se em um casamento marcado por uma estranha obsessão. 1979. Pai Herói. O mote da trama era a luta de um homem em busca da verdade sobre seu pai. Memórias de Amor. A novela foi inspirada no romance O Ateneu, de Raul Pompeia, ambientada às vésperas da proclamação da República. Feijão Maravilha. A boa receptividade de Feijão Maravilha fez a TV Globo apostar mais nas comédias para o horário das 19 horas. Cabocla primeira versão. Autor se inspirou em romance homônimo de Ribeiro Couto para criticar a disputa de poder entre políticos da zona rural nos anos 1920. Marrom Glacé. Drama e humor misturavam-se em Marrom Glacé, que enfocou a rotina em um buffet e a disputa por sua propriedade. Os Gigantes. Os Gigantes criticavam o excessivo poder das multinacionais e propunham uma discussão sobre a prática da eutanásia. 1980. Olhai os Lírios do Campo. Adaptação de obra homônima de Érico Veríssimo se passava no sul do país, em meio à crise política dos anos 1930. Água Viva. Ambientada no ensolarado Rio de Janeiro, Água Viva trazia a disputa de 2 irmãos pela mesma mulher. Chega Mais. Autor usou humor crítico para contar a história de um casal em pé de guerra. Marina, 1980. Novela baseada no romance Marina, de Carlos Heitor Coni. Coração Alado. Novela trazia a história de um artista plástico pernambucano em busca de visibilidade. Plumas e Paetês. Enredo desenvolvia-se em torno de uma impostora e mostrava a dura rotina de modelos em busca de ascensão profissional.
As Três Marias. Trama envolvendo três mulheres que amam o mesmo homem se baseava em romance homônimo de Raquel de Queiroz, 1981. Baila Comigo. Encontros e desencontros de gêmeos idênticos, separados no nascimento, conduziam a história escrita por Manuel Carlos. O Amor é Nosso. O Amor é Nosso contava a trajetória de um jovem cantor em busca de sucesso e reconhecimento da crítica. Ciranda de Pedra, primeira versão. Baseada em romance homônimo de Lígia Fagundes Telles, a novela tinha como cenário a São Paulo dos anos 1940. Brilhante. Homossexualismo foi tratado com sutileza em trama que teve Fernanda Montenegro como um dos destaques. Jogo da Vida. Comédia ambientada na capital paulista, foi inspirada em argumento de Janete Clair. Terras do Sem Fim. No início do século XX, dois coronéis disputam o poder político no interior da Bahia em trama marcada por romances e traições. 1982. O Homem Proibido. Folhetim do dramaturgo Nelson Rodrigues inspirou as aventuras amorosas de quatro jovens no Rio de Janeiro. Sétimo Sentido. A atriz Regina Duarte interpretou duas personagens em novela que explorou o tema da paranormalidade. Elas por Elas. Sete amigas se reencontram após 20 anos e têm suas vidas afetadas por acontecimentos do passado e coincidências do presente. Paraíso, primeira versão. Paraíso retratou o universo dos boiadeiros e as crendices populares do interior por meio de uma história de amor. Sol de Verão. Com Sol de Verão, Manuel Carlos se firmou como cronista da classe média do Rio de Janeiro. Final Feliz. Novela retratou as belas paisagens do Ceará e de Pernambuco e conquistou os telespectadores. 1983. Pão Pão, Beijo Beijo. Trama contrastava o cotidiano do subúrbio ao da classe média alta da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Louco Amor. Novela de Gilberto Braga expunha o amor aos conflitos provocados pelas diferenças de classe social. Guerra dos Sexos, primeira versão. Marco na teledramaturgia no horário das 19 horas, Guerra dos Sexos reuniu dois ícones do teatro, Fernanda Montenegro e Paulo Altran. Eu Prometo. Última novela escrita por Janete Clair trazia um deputado dividido entre o amor e a carreira política. Voltei pra Você. A cidade mineira de São João del Rei virou palco de romance vivido em meio a discussões sobre a divisão de terras. Champanhe. Autor criou trama policial com disputas amorosas e vários núcleos de humor. 1984. Transas e Caretas. Mãe ansiosa para encontrar esposas para os dois filhos, um conservador e o outro moderno, era o mote de Transas e Caretas. Amor com amor se paga. Novela apresentou Ari Fontoura no papel de um Sovina inspirado no protagonista de O Avarento, de Molière. Partido Alto. Novela de Glória Pérez e Aguinaldo Silva destacou personagens femininas enfocando samba e contravenção. Vereda Tropical. Bem-humorada, Vereda Tropical explorava desencontros amorosos, conflitos de classe e disputas por poder dentro de uma família. Livre para Voar. A história era protagonizada por dois jovens que nutrem um amor verdadeiro mas escondem sua real identidade. Corpo a Corpo. Busca de ascensão social, sede de vingança e discussão sobre racismo conduziam as principais tramas da novela. 1985. Um Sonho a Mais. A peça Volpone, de Ben Jonson, serviu de base para a história de um milionário excêntrico que quer reaver seu amor. A Gata Comeu. A adaptação da novela Barba Azul, de Vani Ribeiro, exibida na TV Tupi nos anos 1970, tinha como foco uma tumultuada história de amor. Roque Santeiro. Sátira à exploração política e comercial da fé popular, marcou época apresentando uma cidade fictícia como um microcosmo do Brasil. Tititi, primeira versão. Com enredo bem-humorado, Tititi explorava os bastidores do competitivo mundo da moda na capital paulista. De Quina pra Lua. A desenfreada busca de um bilhete de loteria premiado transformou De Quina pra Lua em uma divertida corrida do ouro. 1986. Selva de Pedra, segunda versão. Vingança e Ambição conduziam Selva de Pedra, remake de novela de Janete Clair exibida em 1972. Cambalacho.
Dois trambiqueiros encabeçavam a trama, cujo sucesso popularizou a expressão cambalacho em todo o país. Sim, a moça primeira versão. 10 anos após Escrava Isaura, Lucélia Santos e Rubens de Falco voltavam a estrelar novelas sobre escravidão. Roda de Fogo. Roda de Fogo foi escrita a partir de sinopse elaborada na Casa de Criação Janete Clair, fundada por Dias Gomes em 1985. Hipertensão. Dois mistérios norteavam o enredo de Hipertensão, a paternidade da protagonista e a identidade de um assassino. 1987. Direito de Amar. Ambientada no Rio de Janeiro do início do século XX, a trama baseava-se em Noiva das Trevas, de Janete Clair, escrita nos anos 1950. O Outro. Impressionante semelhança física entre dois homens que não se conhecem conduzia o suspense de O Outro. Brega e chique. A novela contava a história de duas mulheres que se tornavam amigas sem saber que foram casadas com o mesmo homem. Bambolê. Inspirada no romance Chamas e Cinzas, de Carolina Nabuco, novela reviveu o glamour do Rio de Janeiro no final dos anos 1950. Mandala. Mandala foi inspirada na tragédia Édipo Rei, de Sófocles, e ressaltou a luta do homem contra seu próprio destino. Sassaricando. Novela trazia as aventuras de um sessentão que, ao ficar viúvo, passa a levar uma vida cheia de sassaricos. 1988. Fera Radical. Autor se inspirou na peça Visita da Velha Senhora, de Friedrich Dürrenmatt, para escrever Fera Radical. Vale Tudo. Corrupção e falta de ética conduziam Vale Tudo, que denunciava a inversão de valores no Brasil do final dos anos 1980. Bebê a Bordo. Contexto irreverente e bem-humorado, a novela analisava as relações familiares em enredo cheio de ação. Vida Nova. O enredo destacou o convívio de imigrantes, sobretudo italianos, num cortiço paulista do bairro do Bexiga, na década de 1940-1989. O Salvador da Pátria. A novela foi ao ar em um momento importante da política brasileira, marcado pela volta das eleições diretas para presidente. Que Rei Sou Eu. Ambientada em um país europeu fictício, Que Rei Sou Eu, aludia à Revolução Francesa para fazer uma paródia do Brasil. Pacto de Sangue. Novela tematizou a escravidão para lembrar os centenários da abolição da escravatura e da proclamação da República. Tieta. Livre adaptação de Tieta do Agreste, de Jorge Amado, a novela apresenta personagens dramáticos, mas cheios de humor. Top Model. Tendo como pano de fundo o glamour das passarelas e as crises de adolescência, Top Model fez grande sucesso entre os jovens. O Sexo dos Anjos. Romance entre anjo e mortal foi inspirado na trama de O Terceiro Pecado, escrita por Ivani Ribeiro para a TV Excelsior em 1968, 1990. Gente Fina. Gente Fina narrava o cotidiano de uma família de classe média carioca. Rainha da Sucata. Oposição entre os novos ricos e a elite paulista decadente era o tema principal da novela, que mesclava tramas dramáticas e tons de comédia. Mico Preto. O desaparecimento de uma empresária e a disputa por seus negócios nortearam o enredo. Barriga de Aluguel. Novela discutiu um tema novo na época, os limites éticos da inseminação artificial envolvendo mães de aluguel. Araponga. Parodiando antigos filmes de espionagem, a novela trazia as aventuras do policial federal Aristênio Catanduva, o Araponga. Meu Bem, Meu Mal. Traições em família, negociatas e disputa de poder costuravam a trama de Meu Bem, Meu Mal, ambientada em São Paulo. Lua Cheia de Amor. Lua Cheia de Amor baseava-se em Dona Xepa, peça de Pedro Bloch que já inspirara a novela homônima em 1977, 1991. O Dono do Mundo. Gilberto Braga incentivou discussões sobre ética em trama que começava com uma aposta indecorosa. Salomé. Em Salomé, totalmente gravada antes de estrear, a disputa pelo amor de um mesmo homem transforma mãe e filha em rivais. Vamp. Comédia sobre vampiros misturou suspense e rock para abordar conflitos familiares e dramas típicos da juventude. Felicidade.
Tati, a Garota e outros 7 contos do escritor Aníbal Machado inspiraram a história de Manuel Carlos, 1992. Pedra sobre Pedra. A rivalidade entre duas famílias no sertão baiano movia trama, que era repleta de elementos de realismo fantástico. Perigosas Peruas. Ambientada em São Paulo, comédia de Carlos Lombardi centrava-se na competição entre duas amigas de infância. Despedida de solteiro. 4 amigos são condenados injustamente pelo assassinato de uma jovem. De corpo e alma. A novela discutiu doação de órgãos e transplantes por meio de uma inusitada história de amor. Deus nos acuda. Deus nos acuda satirizava a corrupção no Brasil, país protegido por um anjo nada convencional, 1993. Mulheres de Areia. Um dos grandes sucessos do horário das 18 horas, Mulheres de Areia tinha como tema central a rivalidade entre gêmeas. Renascer. Entre lendas, mitologias e regionalismo, Renascer contava a história da rejeição que um pai sentia pelo filho após a morte da mulher no parto. O Mapa da Mina. Disputa por um tesouro escondido conduzia a trama da última novela de Cassiano Gabus Mendes. Olho no Olho. Em Olho no Olho, o tema da paranormalidade ganhou efeitos especiais surpreendentes para mostrar a luta do bem contra o mal. Sonho Meu. As novelas A Pequena Órfã, TV Excelsior, 1968, Ídolo de Pano, TV Tupi, 1974, de Teixeira Filho, inspiraram a trama. Fera Ferida. A vingança e a cobiça eram temas de Fera Ferida, trama baseada no universo ficcional de Lima Barreto, 1994. A Viagem. A Viagem abordava o tema da vida após a morte, de acordo com a doutrina espírita kardecista. Tropicaliente. O deslumbrante litoral cearense serviu de pano de fundo para histórias de amor marcadas pelas diferenças de classe. Pátria Minha. Enredo abordava questões éticas e morais de forma contundente, dando continuidade às tramas de Gilberto Braga sobre corrupção. 4x4. Com ritmo dinâmico e texto descontraído, a trama apresentava conflitos amorosos repletos de separações, reconciliações e tramóias. 1995. Irmãos Coragem segunda versão. Versão atualizada de Irmãos Coragem, exibida originalmente em 1970, mostrava a luta de 3 irmãos contra a opressão. A Próxima Vítima. Gênero policial estrelado por grande elenco transformou A Próxima Vítima em sucesso de público e crítica. História de amor. As mulheres eram as grandes protagonistas da trama, que mostrava as várias formas de amar em meio a conflitos diários. Cara e coroa. O contraste entre duas mulheres fisicamente idênticas, mas com personalidades opostas, era o mote de Cara e Coroa. Explode Coração. Tradições ciganas ambientavam Explode Coração, que destacou um assunto novo à época, as relações amorosas via internet, 1996. Quem é você? Enredo tratou de temáticas como o abandono, o amor e a amizade na terceira idade a partir dos confrontos entre duas irmãs. Vira-lata. Melodrama com ritmo de comédia, Vira-lata mostrava 3 personagens tentando recompor suas famílias. O Fim do Mundo. Trama de Dias Gomes levantava a provocadora questão: o que você faria se só lhe restasse um dia? O Rei do Gado. Debate sobre a luta por posse de terra ultrapassou o universo ficcional e ganhou repercussão na mídia e na sociedade em geral. Anjo de Mim. Em Anjo de Mim, Walter Negrão desenvolveu o tema do espiritismo. Salsa e merengue. Solidariedade e doação de órgãos foram os assuntos principais da novela, 1997. A Indomada. Autores misturaram realismo fantástico, cultura nordestina e hábitos ingleses para fazer um retrato bem-humorado do Brasil. O amor está no ar. A disputa por uma empresa e a discussão sobre a possibilidade de vida extraterrestre conduziam a trama, ambientada na fictícia Ouro Velho. Anjo Mau segunda versão. Remake deu nova vida à personagem Missy, a ambiciosa babá que faz qualquer coisa para conquistar seu amado. Por Amor. Novela centrada no dia a dia da classe média carioca foi divulgada com a pergunta: o que você seria capaz de fazer por amor? 1998. Corpo Dourado.
Trama policial repleta de romances tinha como protagonista uma vaqueira durona, mas sonhadora e romântica. Era uma vez. Novela traça um retrato do cotidiano de 3 gerações para mostrar que não existe um tempo ideal para amar e ser feliz. Torre de Babel. Trama policial ambientada em São Paulo enfocava a violência e a estratificação social. Meu Bem-Querer. Autor destacava, com romance e humor, os pitorescos personagens da fictícia São Tomás de Praça, no Nordeste. Pecado Capital segunda versão. Remake de Glória Pérez ganhou tramas e personagens novos e trouxe Francisco Cuoco, herói da primeira versão, no papel que foi de Lima Duarte em 1975-1999. Suave Veneno. Inspirado em Rei Lear, de Shakespeare, enredo trazia drama de um poderoso homem ameaçado por disputas familiares. Andando nas Nuvens. Na linha das comédias românticas dos anos 1940 e 1950, a novela enfocava as aventuras de um desmemoriado em busca de seu passado. Força de um Desejo. Trama foi inspirada em 3 romances do Visconde de Taunay, A Retirada da Laguna, Inocência e a Mocidade de Trajano. Terra Nostra. A novela explorou a importância da imigração na formação da sociedade brasileira. Vila Madalena. Com seu comércio alternativo e vida noturna agitada, o bairro paulista Vila Madalena ambientou o drama de um ex-presidiário. 2000. Esplendor. Passada no final dos anos 1950, Esplendor narrava a história de um homem solitário que redescobriu o amor. Uga Uga. O autor usou humor e ação para narrar as dificuldades de um jovem criado entre os índios e que tenta viver em uma grande cidade. Laços de Família. Amor incondicional de uma mãe pela filha direciona a crônica urbana desenvolvida em Laços de Família. O Cravo e a Rosa. Comédia romântica teve trama inspirada no clássico A Megera Domada, de William Shakespeare, 2001. Um Anjo Caiu do Céu. Trama em tom de comédia sentimental tinha como pano de fundo o universo da moda, vista como expressão artística e cultural. Porto dos Milagres. Livre adaptação de Mar Morto e a Descoberta da América pelos Turcos, de Jorge Amado, era pontuada por romances em meios a conflitos de classe. Estrela Guia. A novela contrapunha valores espirituais das sociedades alternativas a avanços tecnológicos e científicos. A Padroeira. A Padroeira se passava num Brasil colonial marcado pela febre do ouro, pela submissão feminina e pelo poder da igreja. As Filhas da Mãe. Entre a farsa e a chanchada, As Filhas da Mãe exibia o reencontro de uma família e a disputa por uma herança. O Clone. Cultura árabe, clonagem humana e dependência química deram o tom da novela, que misturou tradição e modernidade para relatar uma história de amor. 2002. Desejos de Mulher. A indústria e o mercado da moda no Brasil serviram de pano de fundo para a narrativa, centrada na vida de 2 irmãs em conflito. Coração de Estudante. Preservação do meio ambiente e exercício da cidadania formavam os pilares da novela, uma declaração de amor aos mineiros. Esperança. Painel de São Paulo nos anos 1930, destacou o processo de industrialização, a formação do movimento operário e a Revolução de 32. O Beijo do Vampiro. Após o sucesso de Vamp, exibida em 1991, Antônio Calmon voltou a explorar com humor o universo dos vampiros. Sabor da Paixão. A luta de uma jovem para recuperar as terras de sua família em Portugal é o maior empecilho para que ela viva seu grande amor. 2003. Mulheres Apaixonadas. Crônica urbana e realista sobre as relações familiares teve a mulher e o amor no centro das discussões. Agora é que são elas. Agora é que são elas abordava a luta pela independência feminina em meio a romances, humor e pitadas de crítica política. Kubanacan. Ambientada nos anos 1950, na fictícia ilha caribenha Kubanacan, a novela satirizava os problemas dos países sul-americanos. Chocolate com Pimenta. Novela no estilo de comédia romântica ambientada nos anos 1920 inspirava-se na opereta A Viúva Alegre, de Franz Lear. Celebridade. Jornalismo de celebridades, busca de ascensão social e culto à fama eram temas da novela de Gilberto Braga. 2004. Decor do Pecado.
Preconceito racial norteava a primeira novela da Globo com uma protagonista negra em trama contemporânea e urbana. Cabocla segunda versão. Com minuciosa pesquisa histórica, trama embalada em músicas sertanejas recriou o ambiente rural brasileiro do início do século XX. Senhora do Destino. Em Senhora do Destino, Aguinaldo Silva trocou o realismo fantástico de suas novelas anteriores por uma trama realista. Começar de Novo. O reencontro de um casal separado na adolescência conduzia a Começar de Novo, baseada em O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas. Como uma onda. Primeira novela da TV Globo protagonizada por um ator estrangeiro, apresentou a disputa de duas irmãs pelo amor de um português, 2005. América. Movida pelo desejo de realizar seu grande sonho, uma brasileira atravessa a fronteira do México e chega ilegalmente ao Zeuá. Alma Gêmea. Com uma abordagem lúdica do espiritismo, a novela narrava uma história de amor marcada pela tragédia. Bang Bang. Western e feijoada, Bang Bang se baseou em personagens da literatura e do cinema para contar uma história de amor com tempero latino. Belíssima. O autor investiu no suspense para criticar a obsessão pelo poder e pela imagem em uma sociedade regida por aparências. 2006. Sim, a Moça segunda versão. Escravidão, amor, política e liberdade formavam os pilares temáticos de Sim, a Moça, um retrato primoroso do final do Império. Cobras e lagartos. Na trama, a falta de escrúpulos e o excesso de ambição eram os obstáculos para a realização de uma história de amor. Páginas da vida. A novela retratou o dia a dia de personagens de diferentes classes e idades, tendo como eixo a discussão sobre a síndrome de Down. O Profeta. Adaptação de novela homônima de Vani Ribeiro, exibida na TV Tupi em 1977, O Profeta abordava o tema da premonição. Pé na jaca. Reencontro de amigos de infância desencadeia uma caça-fortuna, temperada por divertidas confusões amorosas. 2007. Paraíso Tropical. Copacabana ambientava trama urbana pontuada por paixões, humor e acentuada crítica social. Eterna Magia. Estrutura da novela era envolvida por uma aura mística enriquecida por lendas e magias da Irlanda. 7 pecados. Soberba, inveja, ira, preguiça, avareza, gula e luxúria, os 7 pecados capitais definiam os personagens da trama de Alcir Carrasco. Duas caras. Um novo rosto e uma nova identidade mascaravam o vilão da novela, primeira da TV Globo transmitida em alta definição. Desejo proibido. Em clima de devoção e milagres, um casal vive um amor intenso mas proibido, devido à vocação religiosa do rapaz. 2008. Beleza Pura. Passada em Niterói, Beleza Pura apresentou o drama de um engenheiro aeronáutico que se sente responsável por um acidente aéreo. Ciranda de Pedra segunda versão. Inspirada na obra homônima de Lígia Fagundes Telles, a novela trazia personagens em busca de seus destinos, mas atados ao passado. A Favorita. Autor fugiu dos modelos habituais de folhetim ao iniciar a novela sem revelar ao público quem era a vilã e quem era a mocinha. Três Irmãs. Ambientada em balneário fictício, a comédia romântica apresentou 2 temas recorrentes nas tramas do autor: juventude e surf. Negócio da China. Um roubo bilionário era o ponto de partida de Negócio da China, que tinha nas cenas de Kung Fu um de seus destaques. 2009. Caminho das Índias. Vencedora do Emmy Internacional de 2009 de melhor novela, Caminho das Índias retratou peculiaridades da cultura indiana em contraponto com costumes brasileiros. Paraíso segunda versão. Remake de novela exibida em 1982, narrava uma história de amor e discutia temas como reforma agrária e desmatamento. Caras e bocas. A disputa por uma herança e a atuação de uma macaca davam o tom dessa bem-humorada história de cão e gata. Viver a vida. A força de superação conduzia a novela, que trazia uma Helena diferente das anteriores criadas pelo autor, uma jovem negra. Cama de Gato. A ambição, em contraste com a solidariedade e o resgate de valores humanos, direcionava o enredo, ambientado no Rio de Janeiro. 2010. Tempos Modernos.
Comédia centrada na relação homem-máquina apresentou um computador como personagem em trama repleta de aparatos tecnológicos. Escrito nas estrelas. Espiritualismo, reprodução humana e questões éticas associadas aos avanços da ciência. A genética são os 3 temas em destaque. Passione. São Paulo, interior da Itália, são cenários da história do reencontro de mãe e filho, dado como morto. Tititi, segunda versão. O remake de Tititi mistura núcleos da primeira versão, exibida em 1985, com 2 tramas de Plumas e Paetês, de 1980, ambas novelas de Cassiano Gabus Mendes. Araguaia. Araguaia conta a saga de um homem que desafia o seu destino em nome do amor e da justiça. 2011. Insensato Coração. Novela conta a história de 2 irmãos, um invejoso, e que se revela psicopata, e outro que encontrou o amor de sua vida. Morde e assopra. Tecnologia, robôs e caça-fósseis de dinossauros são pano de fundo para os encontros e desencontros amorosos entre uma paleontóloga e um fazendeiro. Cordel Encantado. Novela inspirada na literatura popular de cordel e no clima da cadência da viola e do recitar de belos versos. O Astro, segunda versão. Mais de 3 décadas depois do sucesso de Janete Clair, versão modernizada comemora 60 anos da teledramaturgia brasileira e homenageia a autora. Novela conquistou Emmy. Fina Estampa. Caráter versus aparência. Em torno desta questão gira a discussão central de Fina Estampa. A vida da gente. Um triângulo amoroso norteia a novela, assinada por Lícia Manzi e dirigida por Jaime Monjardim. Aquele beijo. Romances tumultuados e o desejo de poder norteiam essa comédia romântica, protagonizada por Giovanna Antonelli, Victor Pecoraro, Ricardo Pereira e Grazi Massafera. 2012. Amor Eterno. Amor. O desejo do reencontro e a crença em vidas passadas são os temas principais de Amor Eterno. Amor. Avenida Brasil. Avenida Brasil conta a história de uma jovem que, desde os 11 anos, planeja acerto de contas com a madrasta. Cheias de charme. As domésticas Maria da Penha, Maria do Rosário e Maria Aparecida aproximam-se para lutar por seus direitos e acabam criando um grupo musical, As Empreguetes. Gabriela, segunda versão. Remake em formato compacto para o horário das 23 horas e baseado no livro Gabriela Cravo e Canela, homenageia o centenário de nascimento do escritor Jorge Amado. Lado a lado. 2 jovens lutam por amor e liberdade, em meio às transformações sociais do Rio de Janeiro do início do século XX. Novela conquistou o prêmio Emmy. Guerra do Sexo, segunda versão. Exibida originalmente em 1983, a novela voltou ao ar adaptada pelo próprio autor, que atualizou os conflitos entre homens e mulheres, sem perder o humor. Salve Jorge. Em Salve Jorge, Glória Pérez recorre ao mito do santo guerreiro para contar a história de Morena, Nanda Costa, vítima do tráfico internacional de mulheres. 2013. Flor do Caribe. A ganância e o desejo de vingança de um rico empresário provocam a separação de um casal apaixonado. Trama de Walter Negrão se desenvolve no Rio Grande do Norte. Sangue Bom. A valorização excessiva da aparência, a febre pelo consumo e o desejo de fama são alguns dos temas de Sangue Bom, novela que se passa em bairro paulista. Amor à Vida. Segredos, romances e intrigas movimentaram a novela, que inovou ao apresentar um vilão homossexual que se redime das maldades ao longo da história. Saramandaia, segunda versão. O realismo fantástico de Dias Gomes foi atualizado por Ricardo Linhares e ganhou uma releitura no horário das 23 horas. Joia rara. 2 pessoas de mundos diferentes se apaixonam e têm uma filha com dons especiais na novela, que também discute temas como a reencarnação. A trama venceu o Emmy Internacional, em 2014, de melhor novela. Além do Horizonte. 3 jovens decidem ir atrás do paradeiro de amigos e parentes que sumiram e enfrentam grandes aventuras na floresta amazônica. 2014. Em Família. O amor e o ódio entre os primos Helena e Laerte movimentam a trama em 3 fases, da novela de Manuel Carlos. Meu Pedacinho de Chão, 2014.
O embate entre Coronel Epa, Osmar Prado, e Pedro Falcão, Rodrigo Lombardi, pela construção da Escola da Vila de Santa Fé movimenta a trama narrada por Serelepe, Tomás Sampaio. Geração Brasil. O gênio da tecnologia Jonas Marra, Murilo Benício, volta para seu país e funda a sede brasileira da Marra Internacional, após criar o império nos Estados Unidos. O Rebu segunda versão. Quem matou Bruno Ferraz? Na segunda versão de O Rebu, o corpo do rapaz é encontrado na piscina de uma mansão onde aconteceu uma festa regada a muita bebida, encontros e traição. Império. Após uma decepção amorosa, José Alfredo Chaissué de Alexandre Nero constrói a Império, uma rede de joalheria cobiçada por seus herdeiros. A novela ganhou o Emmy Internacional de Melhor Novela de 2014. Boji Logi. Vitória, Bianca Bim e Sandra, Isis Valverde, são trocadas na maternidade e têm suas vidas cruzadas novamente após um acidente aéreo. Alto astral. Um médico tem a missão espiritual de ajudar pessoas, e ainda reencontrar e lutar pelo amor de suas vidas passadas. 2015. 7 vidas. A autora se inspira em uma história real para escrever 7 vidas. A trama revela a busca de 7 filhos pelo mesmo pai biológico, Miguel Domingos Montagner, um doador de sêmen. Babilônia. Beatriz, Inês e Regina, 3 mulheres entrelaçadas por um crime em uma trama que envolve corrupção, homossexualidade, prostituição e amor na maturidade. Totalmente demais. Dividida entre o amor de Jonatas, Felipe Simas, e Arthur, Fábio Assunção, Elisa, Marina Rui Barbosa, apesar das armações de Carolina, Juliana Paz, torna-se modelo e vence o concurso Garota Totalmente Demais, I Love Paraisópolis. O amor entre Benjamin, Maurício Distri e Marie, Bruna Marquezine, gera brigas e confusões na trama que aborda Alzheimer, superação, racismo e preconceito social. Verdades secretas. Prostituição, drogas, moda, traição e suicídio norteiam a novela que traz triângulo amoroso envolvendo mãe e filha. Além do tempo. Almas gêmeas e vidas do século XIX se reencontram e podem corrigir antigos erros. A regra do jogo. O bem contra o mal, paixões arrebatadoras, casais trocados. A trama gira em torno dos culpados pelo massacre praticado por uma facção criminosa. Um dos envolvidos é Romero Rômulo, interpretado por Alexandre Nero, indicado ao Emmy 2016 na categoria Melhor Ator. 2016. Eta Mundo Bom. O caipira Candinho, Sérgio Guizé, nunca perde a fé na trama que presta homenagem ao ator Mazarupi, 1912-1981. Velho Chico. A rivalidade de décadas entre as famílias de Sá Ribeiro e dos Anjos provoca mudanças na vida, principalmente, do casal Maria Teresa, Camila Pitanga, e Santo Domingos Montagner. Liberdade, liberdade. Filha de Tiradentes, Tiago Lacerda, Joaquina, Mel Maia Andreia Horta, foge para Portugal, mas volta para o Brasil e se torna símbolo da luta contra a coroa portuguesa. Agora me diz uma coisa, qual foi a novela que marcou sua vida? Deixe sua história nos comentários, incentive o crescimento do canal, dê um gostei no vídeo, inscreva-se no canal, o canal precisa de equipamentos para melhorias de edições, comprando produtos na loja que está na descrição, pois o canal arrecada uma porcentagem das vendas. Obrigado. Rede Globo sempre trazendo novas culturas em nossas vidas.